Então, amados, graça e paz, né? Quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus em Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Ontem eu conversava com a pastora Vera, fui levar ela ontem no projeto Dorcas, e a gente vinha conversando no carro sobre essa passagem bíblica. E a pastora Vera me fez algumas perguntas, né, sobre essa passagem bíblica. Algumas eu respondi, mas eu prometi a ela que eu ia em casa meditar mais a fundo nessa palavra, pesquisar mais a fundo, e depois eu voltaria a conversar com ela sobre essa palavra. O que eu não esperava é que Deus ia me direcionar para compartilhar exatamente essa palavra com vocês. Pela bondade e misericórdia de Deus, eu consegui em casa, né, dei uma meditada, pesquisei, li essa passagem bíblica em pelo menos 3 versões diferentes. Deus já havia ministrado algumas coisas no meu coração em casa, mas aqui, enquanto nós estávamos adorando a Deus, Deus ministrou outras coisas que eu quero compartilhar com você, e desde já eu quero declarar que o peso de muitos líderes, tantos aqueles que estão me ouvindo aqui na noite de hoje, como aqueles que vão me ouvir depois através dessa gravação, essa mensagem é uma mensagem para líderes, para pastores, para apóstolos, para líderes, profetas, mestres, evangelistas. Eu quero desde já profetizar que essa palavra na noite de hoje vai tirar o peso das costas de muito líder, amém? Aleluia! Então vamos fazer a leitura, nós vamos estar lendo Números capítulo 20, do versículo 1 até o 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês. Que mês que a gente está? Primeiro mês do ano, amém? E o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha. Em outras versões bíblicas está escrito: falai a rocha, que dê as suas águas. Assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel,
não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua santa palavra. E mais uma vez nós queremos reconhecer que sem ti nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, revela-nos a tua palavra, Senhor. Revela-nos as profundezas da tua palavra e ministra aos nossos corações tudo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. É a nossa oração e desde já o nosso muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que nós opera. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, queridos? Essa passagem bíblica é uma passagem tremenda, maravilhosa, que para quem já é crente ou cristão, ou católico, ou evangélico, não importa, todos nós somos filhos de Deus, né? Como eu sempre digo, quem determina quem é o irmão não é o irmão, quem determina quem é o irmão é o pai. Se é filho do mesmo pai, é irmão. Então não somos nós que escolhemos nossos irmãos, é o pai, né? Então, para todos os nossos irmãos que nos ouvem, é uma passagem muito conhecida. É uma passagem muito conhecida e principalmente essa palavra, ela é conhecida pela tragédia consequência do pecado de Moisés. Geralmente ninguém lembra dessa passagem. Eu só ouvi até hoje um pregador, vou citar o nome dele aqui para honrar o nome dele, pastor Marcos Feliciano, que hoje é deputado, né? Só até hoje eu vi um pregador que pregou essa passagem bíblica defendendo Moisés. Porque a maioria dos pregadores que eu vejo, todos eles, desce a lenha, desce o sarrafo em Moisés, Moisés apanha até dizer chega nessa passagem bíblica. Até hoje eu só vi o pastor Marcos Feliciano que defendeu Moisés nessa passagem. E, para minha surpresa, quando eu estava aqui louvando a Deus, o que Deus colocou no meu coração Deus deseja defender Moisés aqui nessa noite. Amém? Claro que nós vamos ver, todo pecado tem uma consequência. Nós vimos aqui que Moisés, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele recebeu uma instrução. E qual era a instrução que Deus havia dado para ele? O povo estava amargo, o povo estava chateado, não tinha água para beber, e o povo começou a murmurar, né? Não tinha cereais, não tinha figos, não tinha vides, não tinha romã, ou seja, estava faltando o pão vivo que desce do céu, e o povo então começou a se desesperar, e como sempre, quem conhece a história sabe que o povo tinha essa habilidade de murmurar, de reclamar, e geralmente a culpa sempre acaba caindo para o líder, né? Diante de uma crise, diante de um momento de deserto, diante de uma tribulação, diante de uma prova, geralmente nós temos que achar um bode expiatório. Ainda hoje à tarde eu gravei um áudio baseado no Salmo de número 32, e é onde eu compartilhei o Salmo de 32, Davi, ele confessa o pecado dele a Deus, né? E fala sobre a importância de confessar o pecado, e eu falava sobre Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva foram confrontados por Deus, Adão colocou a culpa na mulher, e a mulher colocou a culpa na serpente. Então o ser humano tem essa habilidade, ele não reconhece a sua culpa. Então, a serpente não teve oportunidade de botar a culpa no diabo. A serpente não conseguiu botar a culpa em ninguém, né? Mas a serpente teve uma sentença sobre ela também, né? Até hoje. O ser humano tem essa habilidade muito grande de encontrar um álibi, de encontrar um culpado. E aqui a culpa caiu sobre Moisés e sobre Arão, né? E
Deus dá uma instrução diante daquele momento de estresse, diante daquele momento de pânico, diante daquele momento de pavor, de medo, uma mistura de sentimentos, né? Deus dá uma ordem para Moisés, dá uma instrução a ele, para que ele falasse, ou em outra versão, como diz aqui na minha, Almeida Revista e Corrigida, ordenasse a rocha para que ela desse água. E como vocês já sabem, a gente acabou de ler, Moisés, ao invés de ordenar, de dar uma ordem, né, usar a autoridade dele, ou falar com a rocha, ele resolve pegar a vara e bater na rocha, né? E ele bateu ali com fúria, e o pior de tudo, né? Ele ainda chamou o povo tudo, seus rebeldes, vocês são todos uns rebeldes, né? Ouvi agora, seus rebeldes, porventura nós vamos tirar a água dessa rocha. Ele queria mostrar, né, o poder dele, né? E, na verdade, o poder não era dele, né? Ele estava querendo roubar a glória de Deus, né? E a Bíblia diz claramente, né, que a glória do Senhor, ele não vai dividir com ninguém. E Moisés ali, ele quis pegar um pouquinho da glória para ele, né? Aqui, seu rebelde, vocês vão ver o meu poder aqui, a minha autoridade no cajado aqui. E ele foi lá e espancou a rocha e saiu água, né? Saiu água. Depois a gente vai ver na sequência, né, que Deus, ele confronta Moisés, e não só Moisés, mas Arão também, né? A punição, muita gente não fala sobre Arão, mas a punição aqui não foi só para Moisés, a punição foi para Moisés e Arão, que era a dupla que Deus havia escolhido para libertar o povo das mãos de Faraó. Então Deus disse, né, visto que não crestes em mim, para me santificardes. Por que me santificardes? Porque Deus é santificado através dos nossos atos de justiça. Deus é glorificado através das nossas atitudes. Uma coisa que eu aprendi com a pastora Joyce Meyer, um dia perguntaram a ela, pastora Joyce Meyer, Deus se alegra com a nossa dor? Deus se alegra com o nosso sofrimento? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando, quando a gente está passando por um momento de angústia, de dor, será que Deus fica feliz? Será que Deus se alegra com tudo isso? Aí ela respondeu, é óbvio que não. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Deus não tem prazer no nosso choro, na nossa angústia, no nosso momento de dor. No entanto, Deus é glorificado através da resposta que nós damos em meio à dor, em meio ao sofrimento. Quando eu consigo atravessar o deserto, quando eu consigo, né, como essa semana eu ministrei também sobre o Salmo 84, né, bem-aventurado o homem que passando pelo vale árido, né, passando pelo deserto, faz dele um manancial. Né? Então, Deus é glorificado quando eu estou passando por um deserto, estou passando por uma prova, por um perrengue, estou sendo humilhado, estou sendo injuriado, estou sendo caluniado, e no meio de todo aquele perrengue, eu consigo dar um bom testemunho, eu consigo sorrir, eu consigo dar glória para Deus, eu consigo representar de forma correta o Deus que eu sirvo. E aqui foi o pecado de Moisés, aqui foi a falha de Moisés. Moisés não representou de forma satisfatória, né? Mene tekel farsim, né? O decreto que veio sobre o rei da Babilônia. O mesmo decreto que veio para Moisés, né? Ele não conseguiu representar de forma satisfatória o Deus que ele tinha. Se a gente for prestar atenção aqui, essa passagem que a gente leu já era ao final dos 40 anos de deserto. Então já eram 40 anos de deserto. Imagina que eram 40 anos de Moisés ali, fora o tempo anterior, quanta intimidade que Moisés já tinha com Deus, quantas experiências, quantos milagres, quantos feitos de Deus, né? Ele viu Deus abrir o mar vermelho, ele viu Deus enviar as codornizes, ele viu Deus enviar o maná no deserto, enfim, foram quantos milagres, né? Ele viu ali, quando Nadab e Abiú, né? Foram consumidos, né? E foram inúmeros sinais, prodígios, milagres ali que Moisés e Arão presenciaram. Então era inadmissível para dois representantes de Deus que tinha tanto tempo caminhando com Deus, tanta experiência, tanta bagagem, né? Era inadmissível
que eles, depois de tanto tempo, tanta experiência, tanto conhecimento de Deus, ainda assim fossem duvidar, né? Porque o pecado aqui foi incredulidade. Né? O pecado aqui está bem claro na Bíblia. Né? Deus falou assim, visto que não crestes. Né? Então, o pecado de Moisés, de Arão, foi incredulidade. Então, era inadmissível que alguém que estava tanto tempo caminhando com Deus não tivesse fé. Não tivesse fé no quê? Fé para crer que não precisava bater na rocha, era só falar, só ordenar, era só dar uma ordem. Dar uma ordem, falar com a rocha, tranquilo, que a água ia sair. E Moisés ainda devia mostrar para o povo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Deus, porque vocês viram, eu falei, mas Deus é que fez a água sair da rocha. Mas Moisés, ele cometeu mais do que um erro, né? Primeiro, a incredulidade. Ele duvidou de Deus, né? Ele achou que precisava bater, e era só falar, era só ordenar. E segundo, a forma que Moisés falou. Né? Eu gosto sempre muito, eu tive uma oportunidade, uma vez eu vi uma pregação do pastor Silmar Coelho, né? Que é uma autoridade, uma referência no Brasil. Ele pregou sobre aquela passagem, Uzá, ele está transportando a Arca da Aliança num carro de boi, e ele vê que o boi tropeça, e ele vê que a arca vai cair no chão. Quando ele vê que a arca vai cair, Uzá, ele estende a mão. No que Uzá, ele estende a mão, ele morre fulminado. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Transportar a arca de Deus para Jerusalém era a coisa certa a se fazer, mas a arca tinha que ser transportada nos ombros do sacerdote e não em carros de boi. Então, porque ele tocou na arca, quem toca na glória de Deus morre na hora. Né? Ninguém consegue fitar a glória de Deus ou tocar na glória de Deus e não ser fulminado, porque Deus é santo, 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 santo. Né? E o pastor Silmar Coelho, ele sempre fala, né? Não basta fazer a coisa certa, eu tenho que fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Porque ainda a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu tenho que fazer a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Porque se eu fizer a coisa certa do jeito errado, não vai dar certo. E se eu fizer a coisa certa do jeito certo, no tempo errado, também não vai dar certo. Então tem que ser do jeito certo, no tempo certo e na hora certa. Né? Então é assim que funciona. E Moisés aqui, além de ter feito errado, porque ele não obedeceu à instrução do Senhor, ele ainda não fez da forma correta, ele não glorificou a Deus, ele não deu a glória devida ao nome do Senhor. Né? O Salmo de número 105, que diz, né, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Então, a glória é só para Deus, ninguém pode usurpar a glória de Deus. Nós não podemos dar a glória para mais ninguém. Né? A Bíblia diz que nós vamos se tornar semelhante àquilo que eu dei a glória. Então, se eu dei a glória para um homem que é tão falho quanto eu e você, eu vou tomar a forma de um homem. Se eu der a glória para uma imagem de escultura, eu vou tomar a forma de uma imagem de escultura. Se eu der a glória para um animal, eu vou tomar a forma de um animal. Se eu der a glória para Deus, eu vou me tornar semelhante a Deus. Porque o Salmo diz, torne-se semelhante àqueles que nele confiam. Né? É o Salmo 105? Me ajuda aí, quem que é bom de Bíblia? Vou abrir rapidinho aqui. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam.
Então a palavra de Deus está dizendo que eu vou me tornar semelhante àquilo que eu confio. Então, se eu confiar numa imagem de escultura, eu vou me tornar semelhante a ela. Se eu confiar num artista famoso, eu vou me tornar semelhante a ele. Se eu confiar em qualquer coisa que não seja Deus, eu vou me tornar semelhante a ele. Então, eu preciso confiar no Senhor e dar a glória devida ao Senhor. E aí, eu vou ser transformado de glória em glória e serei semelhante ao Senhor. E é isso que nós precisamos. Amém? Então, esse foi o pecado de Moisés. Moisés não deu a glória devida a Deus. Moisés não fez a coisa da forma correta. E Moisés não teve fé, não acreditou em Deus que falar ou ordenar a rocha seria o suficiente. Só que tem um grande detalhe aqui. Um grande detalhe. Agora vem um lado que nós vamos defender Moisés. Tem um grande detalhe aqui que muitos talvez nunca prestaram atenção nessa passagem. E foi que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa passagem. Muitos vão dizer assim, já sei o que é, pastor. Já sei a resposta. 40 anos conduzindo um povo no deserto, um povo incrédulo, que estava sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando. Deus fazia um milagre hoje, eles reclamavam amanhã. Deus fazia outro milagre, eles reclamavam de novo. E agora Deus levou a gente está com sede, Deus levou a gente para as águas de Mara. Aí chegamos lá, tem água, só que a água era salgada, aí a água era amarga. Aí o povo já começou a reclamar que a água era amarga. Deus pegou um pedaço de madeira, jogou na água, a água ficou doce, né? Aquele pedaço de madeira representa a cruz, né? Então, quando a gente passa pela cruz, a gente fica doce, né? Sem cruz, a gente fica amargo. Então, o negócio é andar no caminho da cruz, que a gente vai ser sempre doce. Se eu tentar fugir do caminho da cruz, eu fico amargo. Então, o segredo para a gente ser sempre doce é andar no caminho da cruz, amém? Então, jogou a madeira na água, a água ficou doce. Só que daqui a pouco já vem uma nova prova. O povo, murmuração de novo, reclamação de novo. Então, imagina você conduzindo milhares de homens na travessia de um deserto durante 40 anos, sempre reclamação, desobediência, incredulidade, e sempre o problema vinha para cima do líder. 2 líderes, né? Moisés e Arão. Então imagina que depois de 40 anos, fora os anos que Moisés ficou no deserto ali, apacentando as ovelhas de Jetro, fora os anos que Moisés ficou lá no Egito, servindo a Faraó, lá quando ele assassinou, né, o escravo egípcio. Então imagina, eu não me lembro agora, mas a idade que Moisés já devia ter aqui, já deveria ser uma idade avançada. Então depois de tanto tempo, com a idade avançada, depois de tanto estresse, tanta incomodação, tanta perturbação, vocês vão dizer, é legítimo a falta de paciência, o descontrole emocional, a falta de domínio próprio de Moisés é totalmente legítimo. Sim ou não? Né? É legítimo, imagina. Né? Ele é ser humano, ele não é uma máquina, ele não é um robô. Depois de tanto tempo, ele já estava quebrado, né? Estava precisando de férias. Ele estava precisando de férias. E é isso que o pastor Marco Feliciano fala na pregação dele, né? Que Deus não levou Moisés para a terra que mana leite e mel, como Deus prometeu para ele, que levaria ele para a terra que mana leite e mel. Só que, na verdade, Deus levou Moisés para o monte, e lá em cima do monte Moisés sumiu, desapareceu, porque, na verdade, Deus tomou ele para a verdadeira terra que mana leite e mel. Deus levou ele para o verdadeiro paraíso, né? Então, o pastor Marco Feliciano fala na mensagem dele, né? Querido, tu já sofreu tanto, tu já passou tanta prova, então eu vou te levar para a verdadeira Canaã, que é a Nova Jerusalém, né? E aí Moisés, de fato, lá ele descansou. Porque imagina, irmão, que agora vinha Jericó pela frente, tinha guerra, tinha que derrubar gigante, tinha luta. Aí Deus pensou assim, poxa, Moisés já sofreu tanto, já passou tanta prova, tanta luta, tanto desafio, agora vai ter que enfrentar todas essas cidades que vêm pela frente aí, começando por Jericó, acho que a primeira cidade foi Ai, né? Ou Jericó, agora já deu branco, mas imagina, né? Quanta guerra e batalha, luta que vinha pela frente,
Então Deus pensou assim, não, vou dar um descanso para o meu filho, vou levar ele para a verdadeira terra prometida e vou deixar o Moisés agora que se exploda, né? Moisés agora que se vire. Então Moisés é jovem, tem energia, tem disposição. Josué é jovem, Josué tem energia, tem disposição, deixa ele sofrer um pouquinho, porque Moisés já sofreu tanto, né? Então, só que, irmãos, algo que muitas pessoas talvez nunca prestaram atenção. Olha só o que diz o versículo 1 de Números capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegaram ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, irmã de Moisés, e ali foi sepultado. O camarada estava de luto. Ele tinha acabado de perder a irmã dele. Imagina, você está de luto, acabou de perder a sua irmã de sangue. Aqui não é nem um parente de segundo grau, não é nem alguém que você ama muito à distância, né? Ou de repente o seu pastor, o seu líder, o seu discípulo, o seu vizinho, um familiar. Aqui trata-se de irmã de sangue, 1º grau, irmã de Moisés. Irmãos, eu nunca perdi um irmão. Eu tenho 3 irmãos, todos estão vivos. Mas eu já perdi pessoas que eu amo. Nós aqui perdemos ano passado o nosso líder, né? Já é um sofrimento terrível. Agora, imagina perder uma irmã de sangue. O Jair tem uma irmã de sangue, né? A Leia tem irmã. O seu Oscar perdeu uma irmã, né? O seu Oscar perdeu 3 irmãos, né? Então ele sabe. Ele é que devia estar pregando aqui no meu lugar agora, né? Então imagina, irmãos. O Darlan nunca teve um irmão, né? Ele só tem irmãos da igreja, né? Só irmãos espirituais. Ele é o nosso órfão aqui, né? O nosso órfãozinho querido, vamos tratar bem ele aqui, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, né? Então, vamos tratar bem, que aí Deus vai aumentar o nosso crédito no céu, né? Então imagina, irmãos, vamos lá, foco. Imagina perder uma irmã biológica. Moisés, ele devia estar arrasado. 40 anos aguardando por uma promessa de entrar numa terra prometida, e antes da promessa se cumprir, claro que, creio eu, que pela misericórdia de Deus, Miriam também tenha ido para a glória, né? Espero eu que sim. Agora, imagina a dor do coração de Moisés, né? Imagina a dor do coração de Moisés. A sua irmã recém-falecida, o povo todo se ajuntou contra ele, porque tinha faltado água, aí se juntou todo mundo contra Moisés e Arão, todo mundo contendeu com Moisés. Oxalá tivéssemos inspirado, quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós, os nossos animais, morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este terrível lugar? Não tem cereal, não tem figo, não tem vide, não tem romã, não tem água para beber. Então imagina a pressão psicológica. O cara debaixo de luto, perdeu a irmã, não tinha água para beber, o povo todo contra ele. Então era muita pressão, né? Muita pressão. Se ele tivesse no Novo Testamento, e Jesus já tivesse vindo, e tivesse ensinado para ele, Moisés, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tinha ainda uma desculpa para Moisés, né? Mas não tinha, Jesus não tinha vindo ainda, né? Então imagina, Moisés estava num perrengue, quebrado, arrasado, debaixo de luto, né? Eu estou rindo, irmãos, eu estou rindo pela revelação do Espírito Santo,
mas ao mesmo tempo, quando eu estava louvando a Deus ali, por dentro eu estava chorando. Eu estava chorando por dentro, porque pode parecer engraçado, pode parecer legal, né? Mas nesse exato momento, nós temos milhares, eu vou dizer milhares, de líderes no Brasil e no mundo, milhares e milhares de líderes, pastores, apóstolos, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, né? Que estão nesse momento debaixo de um luto. E muitas pessoas não respeitam o luto. Muitas pessoas não conseguem se colocar no lugar. Ontem à noite eu fui num velório aqui na cidade de Nova Trento, né? Eu fui num velório e eu conversava com os familiares do velório. Então, a gente consegue ver a dor da pessoa, né? No caso aqui, 2 irmãos que tinham perdido o pai. A gente consegue ver a dor. Então, só quem está vivendo o luto é que sente a dor. Quem está de fora, a gente tem uma noção da dor, a gente consegue visualizar, a gente consegue se compadecer, mas nada como aquele que está vivendo a dor, aquele que está vivendo o luto. Então Moisés, ele estava com uma ferida emocional, ele estava com o coração ferido, debaixo de pressão, debaixo de perseguição e ainda com falta de água, né? Mas, enfim, debaixo de tudo isso, Deus deu uma instrução a ele. Mas ele não conseguiu corresponder. Eu acredito, irmão, de todo o coração, que se Moisés não tivesse perdido a irmã dele, eu acredito que mesmo debaixo de toda aquela pressão, mesmo debaixo de toda aquela opressão, eu acredito que ele conseguiria corresponder o pedido de Deus. O que está em xeque aqui é a ferida no coração de Moisés por conta da perda da sua irmã. Ninguém que está vivenciando um luto debaixo de uma ferida emocional desse nível consegue uma cura emocional tão rápida assim no estalar de dedos. Eu vi uma mensagem do apóstolo René que existem lutos que podem durar, acho que mais de 10 anos, dependendo do tamanho da ferida, dependendo se é uma mãe que você perdeu, um pai. Tem pessoas que conseguem lidar bem com o luto. Tem pessoas que vencem o luto com uma facilidade, uma destreza incrível. Outras vencem o luto debaixo de medicação, né? Debaixo de diazepam, né? Fluoxetina e ansiolíticos, né? Remédio para depressão, e aí conseguem vencer o luto. Agora, conseguir vencer o luto sem remédio nenhum, sem álcool, sem droga, de cara limpa, que nem nós que somos cristãos, né? Eu particularmente, eu não bebo bebida de álcool, eu não uso droga, eu não uso nada, nenhum tipo de calmante. O único calmante que eu uso lá em casa é maracujá, né? Diretamente do sítio do meu pai, suquinho de maracujá. Esse daí eu recomendo, natural. É o único que eu uso, que fora isso daí, quem me acalma é o Espírito Santo, né? Agora, imagina como estava Moisés. Então, amados, eu queria deixar essa palavra, uma palavra de consolo, né, para aqueles que vão me ouvir. Essa mensagem está sendo gravada, e também para vocês aqui. Eu quero estar orando, quero estar fazendo uma oração, amém? Quero estar orando para que o Espírito Santo venha estar fortalecendo esses homens e mulheres de Deus, que nesse momento possam estar vivenciando um luto, possam estar debaixo de opressão, possam estar debaixo de perseguição, possam estar debaixo de ataques, né? Eu quero estar orando para que o Espírito Santo possa estar fortalecendo, encorajando, vivificando, animando esses homens e mulheres de Deus, porque nós estamos realmente debaixo de uma guerra. E quando estamos em guerra, quando estamos de luto, muitas vezes não somos compreendidos, né? Mas o Espírito Santo, Ele nos conhece. Ele nos conhece. E assim como Ele levou Moisés para a verdadeira terra que mana leite e mel, para a verdadeira Canaã, eu quero profetizar que o nosso Deus é o Deus da misericórdia, o nosso Deus é o Deus do perdão. A palavra de Deus diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar e Ele esquece. Deus não é como nós, como o homem, que fica lembrando dos nossos pecados, lembrando dos nossos erros. Deus perdoa e esquece. Né? Como está longe o Ocidente do Oriente, Ele afasta as nossas transgressões.
porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Como um pai se compadece de um filho, Ele torna-se a piedade de nós, porque o nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia se renova a cada manhã, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E eu quero colocar um parênteses aqui. Essa passagem bíblica de Jeremias é do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, ele nos justifica de todo o pecado. Não só dos pecados do passado, mas como dos pecados do presente e ainda do futuro. Até os pecados do futuro, o sangue de Jesus já está fazendo provisão. Claro que nós não vamos permanecer no pecado, nós não vamos abusar da graça, mas se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa palavra, Senhor. Eu quero te dar graças por essa mensagem que veio diretamente do teu coração. E eu quero orar a ti, Pai, por todos os líderes que estão aqui nessa noite, por todos os líderes, homens e mulheres que me ouvem, ó Pai, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Aqueles que estão enlutados nesse momento, aqueles que estão vivenciando um momento de perda, um momento de dor, um momento de aflição, Pai. Aqueles que estão feridos, aqueles que estão debaixo de perseguição, aqueles que estão debaixo de opressão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, envia Teu Espírito Santo, vem consolando esses homens, essas mulheres, vem fortalecendo na força do Teu poder, vivificando, Pai, o espírito dessas pessoas, vem encorajando, vem fortalecendo, vem consolando, ó Pai, fortalece, Pai, fortalece o fraco, fortalece aquele que não tem nenhum vigor, vivifica o espírito, abençoa, encoraja, fortalece, Pai, em nome de Jesus, para que todo aquele que me ouve, ó Pai, possa marchar, possa avançar no cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os líderes que aqui estão, eu abençoo todos aqueles que me ouvem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor, pela Tua mão forte, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, possa nos conduzir a Canaã, a terra que emana leite e mel, e que nós possamos tomar posse de todos os milagres, todas as bênçãos, todas as promessas que o Senhor já reservou desde a fundação do mundo para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que amam a Ti e guardam os Teus preceitos e Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.